Que aula a gente teve com o melhor professor da Universidade de Nova York, Adam Alter. Uma aula reveladora, até por isso o título, Apocalipse Tecnológico. A palavra apocalipse quer dizer revelação. Uma aula que mexeu com todo mundo que assistiu. E a gente está falando de mais de 100 mil pessoas. Uma aula que você, se não assistiu, não pode perder. E é por isso que a gente liberou, por um tempo curto, mas suficiente para você assistir, o replay da aula. Assiste, chama a sua família para assistir. No final da aula, uma surpresa que a gente preparou para todo mundo que assistiu, a gente resolveu manter para todo mundo que vai assistir o replay. Uma aula que vai mexer com a vida de vocês, mas mexer para melhor. Assistam e depois comentem o que vocês acharam. Muito bem, pessoal, segunda-feira, 8 de julho, 7h02 da manhã, estamos começando o Desperta de hoje. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Estamos começando a semana. Muito bom dia para quem está acordando a esta hora da manhã, horário de Brasília, 7 horas da manhã. Tá um frio danado, né, Jimmy, aqui no sul do país, né? Muito frio, né? Caraca, eu achei que não ia fazer tanto frio esse ano. Nossa, mãe. Eu não tava reclamando tanto assim também, não precisava exagerar, né? Nossa, tá muito frio mesmo e a previsão, aliás, é frio para essa semana e para as próximas aí. Esse frio, aliás, está subindo aí para o centro-oeste e para o sudeste do Brasil. Aí pelo meio de semana, dê uma olhada na previsão do tempo da sua cidade para se proteger. Muito obrigado para quem está nos acompanhando aí pelo Brasil afora, no fuso horário de Brasília, um pouco antes ou um pouco depois, mas também muito obrigado para quem nos acompanha em outros fuso horários, por outras paragens deste mundo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos acompanha em outros países e também na reprise. Claro, este programa fica gravado no YouTube e você pode assisti-lo a qualquer hora, em qualquer dia, de qualquer lugar. Este é o Desperta ICL, nós estamos ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, das 7 às 8, de segunda a sexta, aqui no ICL Notícias, no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demore, nos outros canais que temos aí pela internet afora, no Facebook, no Twitter, na Twitch, no Instagram e em todos os lugares que você quiser nos acompanhar. Estamos também agora em 3 emissoras de TV aberta e 2 emissoras de rádio. Então, se você quiser nos acompanhar pela televisão, lembra? Televisão? Aquela que a sua vovó tinha em casa? Pois é. A televisão você pode acessar este programa sem usar a sua internet. Pois é. Em São Paulo e Grande São Paulo pela TVT, em Salvador, na Bahia, pela TV Quirimurê e agora estamos também ao vivo em Porto Alegre e região metropolitana pela Pop TV. Então, se você estiver aí com o seu controlinho, vá procurando aí, vá zapeando, como se diz, né? Do verbo zapping, né? É um anglicismo safado que nós temos aí. A minha avó falava sapeando. Eu ficava imaginando um sapo assistindo televisão, Jimmy. Sapeando. Fica sapeando por aí, Jimmy. Tá sapeando aí, Jimmy? Ai, então você pode sapear na sua televisão até encontrar o canal da TV Quirimurê em Salvador, da TVT em São Paulo ou da Pop TV em Porto Alegre para nos acompanhar pela TV aberta. Em São Paulo são 2 emissoras de rádio. Muito obrigado pelo carinho enorme das pessoas que nos acompanham todos os dias, principalmente no radinho do carro, que é o hábito que as pessoas têm até hoje. O rádio é imortal, né? O rádio, assim como o Grêmio, Jimmy, é imortal. A diferença é que o rádio não toma 3-0 do Juventude em casa, né? Mas fora isso, o rádio também é imortal. Nós estamos na Rádio Brasil Atual e também na Rádio Heliópolis. Galera, vamos lá então, começando o programa. Antes de mais nada, vocês viram um recado do Eduardo Moreira aí no começo do nosso programa, a super aula que nós tivemos ontem, o nosso webinário, né? O nosso webinário internacional com Adam Alter, o cara que vem alertando a humanidade sobre o vício em redes sociais há um bom tempo. Se vocês pesquisarem no Google aí, vai ver que tem artigos, livros dele, entrevistas inclusive em português, né? Tem uma entrevista famosa que ele deu para o jornal El País, se eu não me engano, em 2017 ou 2019. Já faz um bom tempo que ele deu para o El País. O El País, aliás, a versão brasileira nem existe mais. O Adam Alter segue falando sobre isso, sobre o perigo do vício nas redes sociais, que adultos e crianças e pessoas de idade também, todos nós como sociedade estamos nesse momento. É uma patologia social, eu acho que a gente pode classificar assim, né? Imagino que os especialistas classifiquem desse modo. É um
perigo de saúde pública real, não difere em nada as sensações que nós temos lá dentro do nosso cerebrinho em relação a outros vícios, sim, aqueles que você está pensando, tabaco, álcool, medicamentos controlados e até as chamadas, assim chamadas drogas pesadas, né? Eu sou meio contra essas classificações porque a diferença entre remédio e droga, sabiamente já disse, né? O filósofo é a dose, né? Então não existe droga pesada. Pesado é o uso que você faz, não é mesmo? Toda droga pode ser um remédio se for bem usada. No caso da internet, temos mais ou menos a mesma relação, né? O problema é que vivemos um momento da humanidade em que a gente está recém descobrindo isso, ainda não trata como droga e o negócio realmente está num nível preocupante em várias sociedades do mundo. A brasileira é uma das piores porque nós somos um dos povos que mais acessa a rede social em números de horas no mundo. Isso é um perigo de fato. Bom, a gente viu perigo para a democracia, evidentemente nós vimos como é, mas um perigo para a nossa saúde mesmo, para a saúde da nossa família, para as nossas relações diárias aí, né? As nossas relações sociais diárias. Então, se você quiser entender tudo, a aula foi ontem, como eu falei aqui, geralmente não tem reprise, hoje vai ter reprise, eu acho que é só por hoje, né, Jimmy? Última chance, né? icl.com.br/replay, né? Com Y no final. Só por hoje a gente vai ter, porque ontem foi espetacular, mais de 100 mil pessoas assistiram a aula. Domingo à noite, 100 mil pessoas assistindo uma aula sobre os perigos da internet e como sair do túnel desses perigos também, né? Com um pesquisador, cientista, filósofo, escritor, é só o ICL para conseguir fazer isso no Brasil, né? A gente tá aí, a gente tem mais aluno do que muita universidade por aí, né? Só nessas aulas aqui. Então, a reprise tá rolando, é só por hoje, assista, vale muito a pena. Eu sempre falei aqui a semana toda, principalmente para quem tem filhos em idade de tela, que tá aí, né? Com 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos, vendo tela. A gente viu numa primeira geração que pegou isso, que hoje tá com 15 anos por aí, que é uma geração que tá rolando uma apatia muito grande. Os pais identificam isso, né? Uma geração que tem uma marca interessante assim da apatia. Por quê? Porque a vida na tela é muito mais legal. E aí o moleque, ele foi criado com aquilo e a gente não tinha os conhecimentos que a gente tem hoje. Hoje a gente já tem os conhecimentos para limitar tempo de tela, aquela coisa toda. Os pais que pegaram esse primeiro boom, assim, esse primeiro impulso, não tiveram tempo de se ligar. Não teve nem ciência para avisá-los, né? E aí, com 15 anos, o moleque viu que, pois é, ele não vai ser o Messi. Então, se ele não é o Messi, ele não vale nada. Então, assim, ou o melhor do mundo, ou o mais rico, ou o mais poderoso, ou o mais legal, ou o cara que tá sempre nas melhores festas, nos melhores lugares, com o melhor carro, ou então a vida não vale a pena. Tem um pouco essa marca dessa primeira, não sei se dá pra chamar de geração, né? Mas é uma coisa que se nota já. Já essa segunda geração, que é a molecada de hoje 5, 6, 7, 8 anos, que já pegou uma internet até mais acelerada, com o produto Shorts, por exemplo, no YouTube, né? Que o meu filho chama de pedacinho, que é aquele negócio de 4, 5 segundos e tal, que você vai passando. Tem uma marca muito grande da ansiedade, né? Que pode desembocar em momentos de raiva, por exemplo. Raiva, angústia, né? Frustração também. Então, quem tem filhos, assista. É de graça, gente, tá bom? icl.com.br/replay. É só botar esse link no navegador, coloca ali, assiste, não precisa pagar nada, entenda o que está acontecendo, para a gente decodificar esse negócio, entender como um problema de saúde pública, se houver abuso, sim, é isso. É um problema de vício, como cassino, como aposta online, é a mesma coisa. A diferença é que a gente aposta ali o quê? As nossas fotos, os nossos bons momentos, os nossos melhores momentos, e o que vem de volta não é dinheiro, em tese, como veria no cassino, né? Ou moeda, ou crédito, é like, é comentário, mas a sensação que dá no cérebro é a mesma. Beleza? Então tá liberado aí, né, Jimmy? O nosso link está na tela e está também no nosso chat, é isso? Isso aí. Muito que bem. Vamos lá, então? Hoje a gente vai comemorar aqui, né? Mas antes de mais nada, olha só, lá no iclnoticias.com.br vai comemorar a vitória na França das eleições, vai explicar por que ela é importante, inclusive para o Brasil.
Porque talvez com a vitória do Trump nos Estados Unidos, o Brasil possa ter um novo eixo diplomático aí. E esse eixo diplomático se volta na Europa, para o Reino Unido, para a França. E eventualmente para a Espanha, até mesmo para Portugal, né? Claro que esse não vai ser o eixo diplomático no mundo multipolar. Estou falando do eixo diplomático, digamos assim, dos irmãos do norte, né? Dos países poderosos da Europa e dos Estados Unidos. Em perdendo-se um contato importante nos Estados Unidos, não que seja grandes coisa com Biden, mas com o Trump será grandes coisa, menos grandes coisa, né? Menos do que grandes coisas. O Brasil abre um eixo importante aí com a vitória dos trabalhistas no Reino Unido e da esquerda na França. É a esquerda sonhada no Reino Unido e tal? Não, não é, gente. A gente vive num momento de contenção de danos, né? Não é assim, a sonhada. Talvez não é a minha sonhada, nem a sua, enfim. Bom, talvez é a sonhada de alguém. Uma esquerda mais próxima do centro, com algumas políticas mais duras e tal, não sei o quê. Pode ser a esquerda sonhada de alguém, eventualmente, né? Mas a gente já vai falar sobre isso, tá bom? Mas antes de mais nada, olha só, tem dinheiro para receber lá, gente, lá nos negócios do Banco Central, aquela coisa toda, né? O sistema do Banco Central tem aqui ó, o sistema do Banco Central já devolveu 7 bilhões em recursos esquecidos por pessoas físicas e jurídicas. Brasileiros ainda não sacaram 8,4 bilhões de reais. Tem uns dinheiro esquecido lá, né? Aquelas coisas de plano econômico e juro de não sei o quê, e aí o STF toma uma decisão depois que beneficia e você nem sabe que foi beneficiado. Enfim, tem 8 bi paradão lá no Banco Central. Esse dinheiro pode ser seu, obviamente não todo, né? Claro. Mas uma parte pode ser sua. Então é importante acessar lá o sistema de valores a receber do Banco Central. O link está aqui no site do iclnoticias.com.br. Eu insisto, sempre que a gente der matéria aqui sobre essas coisas que se relacionam a planos econômicos, ou você abater, renegociar um empréstimo, ou conseguir lá um empréstimo ou um dinheiro a fundo perdido para recuperar a sua casa no negócio da enchente, ou sempre tenta acessar pelo site do ICL. Tá? Porque tem muito link falso por aí, gente. Muito link falso. Muito. Saiu até uma matéria no UOL, se não me engano, na semana passada, agora, mostrando que tem grupos de golpistas que estão hackeando algumas páginas, veja só, do governo federal e de governos estaduais e municipais e colocando nelas links falsos. Então os caras conseguem hackear a página lá, por exemplo, de esse sistema lá dentro do Banco Central. E o pessoal do Banco Central demora 6 meses para descobrir. Porque não é o site todo hackeado, é uma página dentro do site, e os caras mantêm a página como ela é, eles só mudam o link. Quando você vai acessar, você cai no link, que é um golpe. Tá? Então aqui no iclnoticias.com.br a gente coloca sempre os links seguros que levam você diretamente para o local informado para onde você tem que ir. Então se você quiser ver se você tem valores a receber no Banco Central, iclnoticias.com.br, isso aqui está na capa, você clica aqui no site Sistema de Valores a Receber, o link está na notícia, o link seguro e correto para você não cair em golpe pela internet, que está cada vez mais comum. Bom, vamos lá então falar das eleições na França. A esquerda vira o jogo, essa é a manchete no iclnoticias.com.br. A coalizão de esquerda Nova Frente Popular tirou da extrema-direita a vitória nas eleições legislativas da França, onde se inicia um período de incerteza. Claro, a gente vai falar sobre isso também, sobre quem governará o país, já que nenhum bloco alcançou a maioria absoluta. A Nova Frente Popular obteve cerca de 190 dos 577 assentos da Assembleia Nacional, seguida pela Aliança de Centro-Direita, que é a aliança do Emmanuel Macron, que era majoritária até então, agora passa a ser a segunda força, foi muito melhor do que se esperava, imaginava-se que a aliança aí de centrão, centro-direita do Macron fosse a terceira força, não foi. Conseguiu fazer 160 cadeiras, e o reagrupamento nacional, que é a força da extrema-direita, agora virou um fascismo moderado. É uma espécie de Tarcísio, né? Vocês viram que o Tarcísio, no final de semana, na conferência lá da extrema-direita, lá em Balneário Camboriú, foi encontrar o Milei e tal, não sei o quê, né? E falou o bordão do Milei, né? Que é Viva la libertad, carajo, né? O Jimmy, acho que é um negócio assim, né? O Tarcísio só não falou o carajo, né? Você sabe o que é em português, né? Então, essa frase, ela resume o Tarcísio para mim.
ele é o Bolsonaro sem carajo, né? O Tarcísio, ele conseguiu, muito obrigado, viu, governador? O senhor conseguiu explicar para todo mundo o que a gente às vezes tem dificuldade. Ah, mas o Tarcísio, enfim, né? Assim, ele é o bolsonarismo soft, né? Ele é a extrema-direita não radical. A gente tem aí colunistas e a imprensa toda tentando, assim, passar um lencinho umedecido no Tarcísio. Aquela coisa toda, né? E dar uma limpadinha nos poros que ele tem, aquela cara de areia, assim, né? Aquela coisinha tudo. Dá uma ajeitada, penteia o cabelo do Tarcísio e mostra, tá? Mas sempre tem uma coisinha que a gente não entende. Porque ele pega a polícia de São Paulo, ele vai e manda matar 40 pessoas e fala que é exemplar. E aí você pensa, não, mas era moderado, mas é exemplar. Mas o assassinato é... E aí, entendeu? E agora o Tarcísio nos deu uma definição no final de semana. Maravilhosa. Viva la libertad sem carajo. Então o Tarcísio, de fato, é um Bolsonaro sem carajo. Não temos uma definição incrível? Gostou dessa, Jimmy? Para segunda-feira tá bom, né? O Jimmy não se animou muito, mas eu faço o meu melhor aqui também. Faço o que eu posso, né? A extrema-direita, que era para ser a grande força, o primeiro turno foi semana passada, era para ter, né? Tava com a mão na taça, teve editorial de vários jornais por aí, no Brasil, inclusive jornais mais liberais, assim, o Valor Econômico, né? A extrema-direita deve, todas as projeções foram para onde? Para o carajo, né? Foram para lugar nenhum, chegou em terceiro lugar, foi humilhante, tá? Eleição a gente tem que encarar assim, gente. Você sabe que o programa aqui, eu costumo ser muito realista, muito pé no chão, às vezes falo até coisa que as pessoas, né? Ai, demônio, pô, às vezes você também não precisa falar as coisas, né? A gente sabe, mas aí você fala, você dá ideia para a extrema-direita? Gente, eu não dou ideia para a extrema-direita nenhuma. Quando a gente está indo na análise, eles já estão voltando com a próxima maldade no pacote, gente, na bolsa. Entendeu? Não estou dando ideia nenhuma aqui, né? Às vezes sou duro aqui falando, ó, a coisa tá assim e tá assado. Agora, eleição a gente encara como eleição tá? Eleição é antes de tudo, ela mexe com a moral, né? O moral da tropa, como chama, né? Moral da tropa. Então, vamos chamar, não adianta a gente ficar achando, eu tô com assim uma coisa de tentar pensar, e queria que vocês me ajudassem a pensar nisso, que assim, o mundo não é balizado pelo que a extrema-direita faz ou pensa. Isso é um problema que a gente tem hoje aqui. No mundo todo, aliás, né? Então, vamos analisar a eleição no Reino Unido. Bom, no Reino Unido venceram os trabalhistas, não é mesmo? A força da extrema-direita, que é o Nigel Farage, ele foi eleito finalmente depois de 8 tentativas. É o cara do Brexit, que tirou o Reino Unido da União Europeia. Super impopular. Fez 4 milhões de votos. Bom, fez 4 milhões de votos, mas o teto dele é baixo. Porque as pessoas odeiam o que ele fez em relação ao Brexit. Então, é importante saber rejeição, teto, capacidade de voo. Decolou. Bom, decolou, mas não vai passar de 1.500 pés, 2.000 pés. É o que se vê hoje, pelo menos, é o que se espera nos próximos anos. Mas aí a gente está com uma mania, inclusive nós aqui do campo progressista, de avaliar o mundo pela ótica da extrema-direita. Então na França tá a mesma coisa, agora muita gente falando, não, chegaram em terceiro, mas fizeram mais cadeiras, estão se preparando para daqui a 3 anos. Gente, daqui a 3 anos a gente não sabe nem se o mundo vai estar aí. Tá? Eleição se fala da eleição agora, se comemora agora, se chora agora também. É claro que é importante olhar para frente, mas agora vamos deixar claro o que aconteceu na França. Os fascistas foram humilhados. Tomaram a sapatada na cara. É isso que aconteceu na França. Eles esperavam ter maioria na Assembleia Nacional, o que lhes daria uma primazia para indicar o primeiro-ministro. Tá bom? Isso não aconteceu. Não aconteceu. Uma segunda coisa que poderia acontecer, porque em eleição tudo pode acontecer, é que, por exemplo, eles chegassem em primeiro e o grupo do Macron em segundo e a esquerda em terceira. Essa esquerda é formada por socialistas, por velhos comunistas, pelos partidos verdes, assim, é uma esquerda que deixou suas diferenças de lado e fez ali uma frente não tão ampla quanto a do Brasil, né? Não teremos ali um Geraldo Alckmin junto com o Mélenchon, né? O Geraldo Alckmin, um homem de direita. Sabemos, bem sabemos. Isso não mudou, né, gente? Isso não mudou.
Para a gente deixar bem claro aqui. Segue sendo um homem conservador, Geraldo Alckmin. Né? Esse agrupamento que foi feito na França, essa frente ampla, não é uma frente ampla como a brasileira, é muito mais restrita. Ela é uma frente mais de esquerda, de fato. Poderia, talvez, a força do Macron chegar em primeiro e os fascistas em segundo e a esquerda em terceiro? Não, gente. Essa frente de esquerda chegou em primeiro. O grupo do Macron, que tinha sido dado como derrotado, seria uma terceira força minoritária, encolheria, ficaria quase insignificante, chegou em segundo. Os caras que eram para vencer, a Le Pen, que era para vencer, que agora é um neofascismo moderado, tá tentando passar o lencinho umedecido ali, tá tentando tirar o carajo da frase, né? Porque o pai dela, em termos de discurso, era muito pior. Ela repetiu o pai durante muitos anos, agora está tentando ali, um pouco como a Meloni, né? A Giorgia Meloni na Itália, tentando apagar o seu passado da juventude pós-fascista, que teve militância lá em grupos neofascistas. Opa, se teve, isso aqui não é hipérbole e nem opinião. A Giorgia Meloni formou-se na militância de grupos pós-fascistas na Itália. Foi secretária da Juventude do Berlusconi no momento lá em 2009, 10, se eu não me engano. Eu me lembro muito bem porque eu morava no país, inclusive. Né? Aí ficam tentando passar, limpar, né? Porque teve um momento de ascensão assim desse pós-fascismo, né? É Bolsonaro, é Milei, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas já vejam, já em países como a Europa, assim, já tá ficando um pouco feio de novo ser tão neofascista. Então, assim, você pode ser nas pautas, mas você tem que dar uma limpada no discurso, né? É o bolsonarismo sem carajo, é o Tarcísio. Vejam o que está acontecendo na Europa, nós veremos aqui a mesma coisa. Agora, vitória importantíssima na França. Importantíssima. Foram humilhados. Tem que comemorar a vitória, gente. O dia posterior, é importante a gente falar nisso. Senão a gente fica balizando o mundo pelo que a extrema-direita... não, mas não ganhou agora, mas já preparou, mas já fez não sei quantos votos, mas daqui a 5 anos... Daqui a 5 anos a gente fala. Entendeu? Ou deixa passar 2, 3 meses, deixa esse primeiro-ministro da França assumir de novo agora, a esquerda vai poder indicá-lo. Vamos ver se o parlamento e se a presidência vão aceitar, se será esse mesmo, não se sabe o nome ainda exatamente, né? Imagina-se que o Mélenchon, que é o líder desse grupo de esquerda, que, repito, venceu as eleições dando uma sapatada nos neofascistas franceses, bem feito. Estavam com a mão na taça, né? Muita gente comemorando, aquela coisa toda. Não se imagina que ele possa ser o primeiro-ministro, porque talvez seja considerado uma pessoa radical demais. Mas, de todo modo, esse grupo vai ter que ser ouvido. Afinal de contas, esse grupo venceu as eleições. Não há prazo para que isso aconteça, porque ninguém formou maioria absoluta. Ao mesmo tempo, tem Olimpíadas em Paris daqui a pouco. Não se sabe o que o Macron vai fazer, se ele vai acelerar para logo ter um primeiro-ministro, inclusive para as solenidades oficiais ou não, né? Até porque a França, neste momento, está sem primeiro-ministro. Porque o anterior já renunciou. Eu não sei se a renúncia foi ontem, de discurso e depois sai. Na Grã-Bretanha, discursou, saiu, né? Na Grã-Bretanha é muito doido, né? Perdeu a eleição, no dia seguinte vai pra frente da Downing Street, bota um palanque ali, discursa, pega a mala, entra no táxi e vai embora. É muito louco, né? É na mesma hora. E o outro chega, né? Dá tempo só de alguém arrumar a cama lá, né? E tirar as fotos de família da sala e pronto, tá mudado o governo. Então, vitória importantíssima. Vejam, nós temos um eixo que começou em 2017, onde se imaginava, por tudo que a gente viu no mundo, que com a vitória do Trump em 17, com a vitória do Bolsonaro em 18, no Brasil, Trump 16, né? Trump 16 tem um grande laboratório de uso de redes sociais e desinformação e fake news na internet, que é o próprio Brexit, a saída do acordo comum da Europa. Ela é um laboratório de uso, de convencimento de pessoas através de desinformação, descontextualização e falsa informação, usando de pânico moral na internet. Já comprovadamente com Cambridge Analytica, uma série de coisas, né? Essas ferramentas que hoje estão muito mais sofisticadas, os caras conseguiram fazer um país votar numa ideia imbecil
esdrúxula que o prejudicou e hoje a imensa maioria das pessoas na Grã-Bretanha se arrependem amargamente de terem votado. O custo de vida no Reino Unido subiu absurdamente, preço dos alimentos subiu muito, aluguéis, transporte. Por quê, gente? Porque o Reino Unido não produz o que precisa produzir para o seu cidadão. Não produz todas a alface, carne, cenoura, gasolina, né? Os empregos, muitas empresas caíram fora, foram para outros lugares. Se deu mal demais o Reino Unido, demais. Agora nós temos, só que nós tínhamos o quê? Uma ideia de um eixo que estava virando para a extrema-direita e que duraria aí quantos anos? 10, 15, 20 anos, seria um desses longos ciclos da política. Você teria Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, Bolsonaro reeleito no Brasil, você teria Viktor Orbán, você teria o Matteo Salvini, antes da Meloni, lá na Itália, você teria o crescimento de grupos importantes de extrema-direita na Espanha, em Portugal, tomando poder, você teria a Le Pen finalmente tomando poder na França, vencendo eleições na França, você teria o crescimento, finalmente um crescimento importante da extrema-direita no Reino Unido, né? Na Alemanha. E aí, parece que a coisa não é bem assim. Esquerda venceu eleições e duas reeleições importantes que foram perdidas, Trump e Bolsonaro. Trump e Bolsonaro. Raríssimo um presidente não se reeleger nos Estados Unidos e no Brasil nunca aconteceu, só o idiota conseguiu não se reeleger depois do fim da ditadura. Não é mesmo? Não é pouca coisa. Há que se comemorar, há que entender o tamanho dessas vitórias. Era para ser uma avalanche, gente, sem pausa, sem respiro. Trump reeleito, Bolsonaro reeleito, e não sei o que, Le Pen ganha, e os conservadores ganham de novo com o apoio da extrema-direita e forma o governo do Reino Unido, conservadores e extrema-direita, ou os conservadores diminuem e a extrema-direita cresce ainda mais, e os dois formam uma colisão onde a extrema-direita é super necessária, e assim vai. E a coisa não foi bem assim. O Lula ganhou no Brasil, o Trump perdeu nos Estados Unidos, na Espanha conseguiram segurar o avanço da extrema-direita, e em Portugal também. Os caras crescem, mas vejam, até uns anos atrás, não se imaginava que a gente viria, eles crescem como terceira força. Não, imaginava-se que eles estariam no comando de vários países pelo mundo e a coisa não andou bem assim. Tem um revés importante a se comemorar e a se entender também. Por que eu estou falando tudo isso? Para a gente também colocar o pé no chão, né? E sacar, bom, então não é terra arrasada. Eles não são imbatíveis. Peraí, a coisa não é bem assim. Há 40 anos, na França o voto não é obrigatório, tá? Há 40 anos não ia tanta gente votar na França como teve hoje. Lembram o que eu falei na sexta-feira aqui? O grande trunfo da extrema-direita, recuperem o programa da sexta-feira. Eu falei exatamente isso. O grande trunfo da extrema-direita em eleições pelo mundo, onde o voto não é obrigatório, é o quê? A abstenção. As pessoas não vão votar e como a extrema-direita está ultra organizada e ultra fanatizada, ela, a extrema-direita, mobiliza as pessoas para irem às urnas e vence as eleições. Se mais pessoas fossem votar, ela perderia as eleições. O que aconteceu na França? Número histórico, se não me engano, desde 1981, de franceses que foram votar. O que aconteceu? Amassaram a extrema-direita. Ou seja, há uma força de milhões de pessoas na França e no mundo, e nós vimos no Brasil, quando houve a capacidade da gente conseguir fazer uma frente ampla, que não quer essa gente no poder, que quer chutar a bunda desses desgraçados do poder e que não coloquem a mão na coisa pública. É uma excelente notícia, né? Então esse é o panorama. Sexta-feira a gente falou das eleições no Reino Unido. Na França nós temos uma esquerda, mais esquerda mesmo. Tá? No Reino Unido é mais ou menos, tudo bem, né? O Keir Starmer, que é o cara lá, trabalhista, é um cara que tem posições muito complicadas, inclusive em relação a Gaza, Israel e tal, não sei o quê. Sim, gente,
é contenção de danos. Era ele ou quem? Né? É o cara que ajudou a expulsar o Corbyn lá do Partido Trabalhista, que concorreu como independente e ganhou, terá uma cadeira no parlamento, aliás e tal. Mas será que o Jeremy Corbyn venceria essas eleições? É uma incógnita. O que é que a sociedade do Reino Unido está pedindo? Há uma pressão anti-imigração, porque aquele entendimento falso que os imigrantes estão roubando os empregos, por isso que o custo de vida está caro. O aluguel está caro porque tem muito imigrante nas cidades, então o aluguel está caro. O entendimento é esse, é a real, isso é a única pressão, é o que está acontecendo. Não é, mas o entendimento da sociedade é esse. Então alguém que postulasse posições muito mais à esquerda, como aconteceu na França, teria capacidade de ganhar eleições? É uma grande incógnita. O fato é que os trabalhistas ganharam, com esse cara que ganhou agora. É grandes coisa? Não é grandes coisa. Tem posições complicadas? Tem posições complicadas. É melhor do que o Farage ou que os conservadores? É melhor do que o Farage do que os conservadores. Inclusive pelo recado público. Né? O recado público do aqui não. Ou basta de vocês. Ou vamos tentar uma outra coisa. E agora é pressionar também por dentro esses governos. Principalmente no Reino Unido. E repito, para o Brasil abre-se um eixo de conversa. O Brasil que tantas vezes se colocou no último ano e no ano passado em fóruns internacionais, nas discussões sobre Gaza, no acordo Brasil-Mercosul, uma série de coisas, né? Que na taxação de grandes fortunas, que tem que ser uma coisa, que tem que ser uma proposta ampla em vários países, para que os bilionários não fiquem fugindo com os seus dinheiros de país para outro. Há uma grande discussão em andamento. E nessa discussão o Brasil precisa de interlocutores que tenham poder. O Reino Unido e a França têm poder nesses fóruns. E é importante que a gente tenha essa mudança de eixo. Se o Trump ganha nos Estados Unidos, a gente já pode virar os olhos mais para ter mais conversas e alinhamento na política externa, principalmente com os franceses e com o Reino Unido. Importante para o Brasil isso. Antes isso do que o contrário. Do que vencer o Trump lá e vencer os conservadores no Reino Unido e vencer a Le Pen na França. Não é? Então, é importante sair desse ciclo vicioso de analisar as eleições sempre pela ótica do que a extrema-direita fez ou do que ela deixou de fazer, mas ela vai fazer depois. Parece que tudo é uma imensa estratégia. Aproveita o momento, foi uma humilhação, foram humilhados, chora mais. Chora mais. Ninguém imagina que é uma estratégia da Le Pen perder essa eleição para ficar como terceira força, para não assumir o governo, para depois desgastar a esquerda e aí então chegar nas... Gente, xadrez 5D. Política não é bem assim. Quem vai para a eleição quer ganhar. Não tem controle sobre isso. Você não consegue ir para uma eleição e acelerar um pouquinho menos para não ganhar e para chegar não sei o quê. Não é fácil fazer isso. Não é fácil. Você não sabe o humor da população. Naquele dia, naquele final de semana. Você não sabe o que acontece na última semana, né? Vai o Mbappé e os jogadores da seleção francesa, todo mundo sai da toca e se coloca e fala não vote nos extremistas de direita. Você não tem controle sobre isso. Essas coisas acontecem sem o seu controle. Vai o Raí lá na praça e faz um mega discurso, isso viraliza e eventualmente convenceu vários brasileiros, por exemplo, que moram na França, que têm direito a voto, a irem votar, que não iriam votar. Essas coisas têm peso, têm impacto. Não é mesmo? Se o Raí levou 10 mil pessoas para votar, 10 mil votos. E pode ter levado 500, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, não sabemos. Não tem como saber isso. É impossível saber. Então a eleição não se controla, ninguém vai para a eleição para perder. Raras exceções, você pode ir para a eleição para perder, claro. Para marcar posição, para marcar um nome, né, na cabeça das pessoas, mas é outra coisa. Essa eleição na França, a extrema-direita queria ganhar. E chegou em terceiro, sapatada. Tá bom? Bom, todos os jornais, claro, estão dando destaque para isso. Só queria mostrar uma coisa para vocês. Olha só. Antes que me digam, mas você está desconsiderando que a extrema-direita está crescendo. Vamos lá, então. Vamos ver qual que é a coisa. Tem que ter contexto, senão a gente se perde, tá, gente? Isso aqui é o número de cadeiras que foram conquistadas nessa eleição da França, agora, tá? Esse aqui é o grupo Nova Frente Popular, né? O grupo de esquerda, com uma faixinha aqui de esquerda, que é um outro grupo que não se juntou nessa coalizão, tá? Esse em amarelo é o grupo do Macron, então temos a primeira
Espera aí que o Le Monde deu um auto-refresh aqui. Ó, esquerda, Macron. E esse aqui, marronzinho, até é sugestivo, né? Cor daquela coisa, né? É o grupo da Le Pen. E esses azuis aqui é direita tradicional, tá bom? Então muita gente vai olhar e falar assim, demora, tudo bem, né? A esquerda venceu, o Macron chegou em segundo, eles chegaram em terceiro. Mas veja, eles estão muito grandes, né? Eles ficaram muito grandes. Tem muitas cadeiras na Assembleia. Tá enorme a extrema-direita na Assembleia da França. Não é de agora, gente, tá? Olha só. O crescimento assustador foi de 17 para 22, olha aqui, ó. Isso aqui é eleição, isso aqui era a composição da Assembleia Nacional na França em 2017, tá bom? Estão vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. Isso aqui é esquerda, gauche, né? Que ainda não tinha aquela nova frente nacional, que venceu agora, tá? A nova frente nacional estava aqui, ó. Tá bom? Olha aqui, ó, meia dúzia de cadeiras. Então aqui, ó, esse amarelão inteiro aqui é o grupo do Macron e o centro, tá? Então venceu em 2017 e dominou a Assembleia, com maioria absoluta, inclusive, né? Ou seja, governa sem pedir muita opinião para ninguém. E aqui era a direita tradicional, azul. Vejam, o marrom aqui embaixo, ó, é a extrema direita. Isso aqui é 2017. De 2017 para 2022, aqui está o crescimento, gente. Então, esse susto do crescimento, meu Deus, a extrema-direita está na Assembleia Nacional. Já aconteceu, 2 anos atrás. Então, qualquer análise que se espante com isso agora está 2 anos atrasada. É só olhar o número de cadeiras. Está aqui, ó. Tá bom? Os caras foram crescendo e foram crescendo. Agora, ó, cresceu mais. Tá bom? Então, olha aqui, ó. 17, insignificante. De 17 para 22, aqui ficou assustador. De 22 para 24, cresceu mais. Cresceu mais. Claro que cresceu mais. Já vinha num crescimento. Mas era para ter ocupado esse espaço aqui. Não ocupou. Talvez tenhamos um teto aqui. A gente não sabe. Agora eles terão que ir para o jogo político real. Participar do jogo político real. Veremos como vai esse governo. Talvez tenha dificuldades desse bloco de esquerda se manter unido, porque, como eu falei, é socialista, é os verdes, é uma galera ali, né? É um galerão ali, tá? Indicar um primeiro-ministro, quem será? Será aceito, não será aceito? A ver como as coisas andam. Mas tomaram uma sapatada. Foram humilhados diante da expectativa. Eleição é expectativa, realidade, né, galera? Diante da expectativa, foi uma humilhação. Temos vários aí vídeos, né, momentos de reação pública, aqui as pessoas lá em Paris, quando foi decretado, né, os resultados aí, ó. Isso são as praças, né, de Paris, principalmente a praça Stalingrad, que é uma das praças lá onde há uma reunião maior deste grupamento de pessoinhas lá na França. Pessoas, claro, muito felizes aqui também, ó. Esse vídeo aqui é muito bom, né? Deixa eu ver se diz onde está aqui. Não, publicado lá pela mídia Ninja. Olha aí, ó. As pessoas aguardando, né? O anúncio das primeiras, depois a coisa consolida, mas assim, na largada para entender como estava. Essa galera aqui, que é a galera desse agrupamento de esquerda, estava imaginando chegar em terceiro lugar, segundo lugar, né? Chegou em primeiro lugar e não só chegou em primeiro como era inesperado, como de novo, a força da Le Pen chegou em terceiro. Isso sim era muito, muito inesperado, dado aí pelos analistas e aquela coisa toda, né? Tá aí, tem que gritar, comemorar, né? E chora mais, né? Aqui a galera do Chora Mais, a galera do grupo da Le Pen acompanhando as eleições, né? Todo mundo lá esperando, olha, cara. Oh, meu Deus do céu, a moça, essa hora não dá pra fazer esse gesto aqui, gente. Bom, vocês viram que não fui eu, né? Foi a moça aqui, né? Mandou um dedo pra televisão. Será que vão pedir voto impresso e auditável? Lá já tem, né? Lá não tem muito o que pedir, né? Muito brabo, ali a criança com a roupa do exército, para variar um pouco, né? Também não é que muda muita coisa, né? Coitada da criança também, nem sabe o que tá fazendo, né?
Muito bem, o pessoal ficou meio indignado lá, né? Chora mais, é o popular chora mais. Bom, claro, é notícia em todos os jornais da França e do Reino Unido também, de outros lugares, né? Aqui no Le Monde, no Libération, o Guardian destaca, né, o deadlock, né? Que vai ser a dificuldade para formar um governo, porque ninguém teve maioria absoluta na França, então vai ter que formar um governo, espero eu, inclusive porque o próprio Macron pediu uma união nacional contra a extrema-direita. A estratégia eleitoral na França, em uma semana, que virou o jogo, foi convencer as pessoas a votar. Primeira coisa, vá para as urnas. Segunda coisa, quando for votar, não interessa em quem você for votar, só não vota na extrema-direita. Essa foi a estratégia, que foi um pouco a estratégia que foi usada no Brasil, né? A frente ampla, tudo bem que você pode não gostar do PT, do Lula, não sei o que lá, mas tem que tirar esses caras daqui. Não pode votar no Bolsonaro. O segundo ano do governo Bolsonaro vai ser ainda pior do que foi o primeiro. A mesma estratégia. Mas agora pode ter, claro, uma dificuldade para formar governo, né? É isso. Muito bem. Bom, isso aqui, por que o Brasil é importante, né? Isso aqui só para lembrar, uma foto que ficou bastante conhecida na época, é o Haddad. Então, se eu não me engano, o Haddad já estava concorrendo à presidência em 2018 com o Mélenchon. O Mélenchon é o principal líder dessa nova frente de esquerda que foi formada na França e que venceu as eleições agora, o maior número de cadeiras na Assembleia Nacional. Isso aqui é na frente da Polícia Federal, enquanto o Lula estava preso. Né? O Lula depois, quando foi para a França, visitou a França, já tem fotos novas com o Mélenchon e tal. Então, de novo, é importante para o Brasil, no cenário internacional, que a eleição tenha se dado dessa forma. E se você se importa com o Brasil, não interessa se você não gosta da esquerda da França, se você não sei o quê, se o Mélenchon é isso, se o Lula é aquilo, não interessa. Hoje os países estão caminhando para um alinhamento que interessa ao país, não ao seu ego, ao seu grupo de amigos, ao que você ficou anos falando nos agora tem vergonha de dizer porque não quer parecer que falou um monte de porcaria. Não interessa o que você pensa. Problema seu o que você pensa, inclusive. Não estamos nem interessados em saber, aliás, né? O que interessa é que para o Brasil foi muito importante esta vitória. Seria péssimo para o Brasil, o país, este país nosso, onde todos vivemos e queremos o bem desta nação, que a Le Pen vencesse as eleições. É péssimo. Agora, com o Mélenchon, pode ser ótimo a ver como se encaminham as coisas, né? Lembrando, Macron segue presidente, o presidente da França tem muito poder. É um parlamentarismo, mas é um presidencialismo parlamentarista, né? O presidente tem mais poder que o primeiro-ministro. No entanto, como coalizão vencedora, ter que ser ouvida. E aí temos um cara que falou que daria guarida para o Julian Assange, que lá atrás falou que a prisão contra o Lula era uma perseguição política e um uso abusivo da justiça, no que estava correto, né? Temos um cara que vai olhar para questões que o Lula olha também, já anunciou que vai querer colocar nos planos de governo a questão um olho diferente para a imigração, para organizá-la, para fazer centros de atendimento, para recepcionar as pessoas, para entender como podem ser acolhidos no país, aquela coisa toda, diferentemente da outra lá, que queria bombardear barco no Mediterrâneo, também conhecido como o maior cemitério a céu aberto do mundo hoje, Mar Mediterrâneo, pela quantidade de imigrantes que morrem ali, né? Imigrantes que chegam na França também porque a França foi bombardear os países do Afeganistão, do Iraque, da Líbia, etc e tal, junto com os Estados Unidos. Essas pessoas vêm justamente dos países que foram destruídos por essas grandes potências. Então a França nada mais do que está pagando o preço de ter feito as maldades que fez. Então não é que, ai meu Deus, nós franceses estávamos aqui quietos e começou a chegar um monte de gente do nada. Não, não é assim. Tem que acolher mesmo, tem que se virar. Muita gente das ex-colônias que foram roubadas pela França. Ai meu Deus, eles estão aqui agora. Primeiro chegaram as coisas dessas pessoas, né, que vocês roubaram. Depois chegaram as pessoas.
A vida funciona assim. Virem-se com isso agora. Toda a prosperidade que a França viu nos últimos séculos se deve a isso. Basicamente isso, um país colonial. Vire-se com isso agora. É uma questão a ser lidada, não é uma questão a ser repelida. Né? Então tem um outro olhar aí. O Brasil pode se beneficiar disso também, né? Lula celebra a vitória da esquerda na França e exalta a frente ampla. E os memes não param de comer, né? Que liberté, égalité, Mbappé, né? Lembrando, claro, né, gente, de novo, aquela mania, eu não sei nem porque que eu estou respondendo isso, é a última vez que eu vou fazer isso, prometo, aquela mania de responder rede social, né? Ai, mas o Mbappé é um bilionário que não sei o que do capitalismo, tá bom, gente, a gente sabe disso, meu Deus do céu, que irritante esse negócio. Ninguém tá falando que o Mbappé é Guevara, gente, entendeu? Vocês parecem que tá falando com as crianças de 3 anos de idade, ninguém quer saber disso, não importa. Ninguém está dizendo que o Mbappé vai pegar em armas e fazer a revolução em Cuba. Não é isso. Mas é melhor o Mbappé ou o Neymar. Entendeu? Contexto, momento, capacidade de entender o mundo que a gente está pisando e não o mundo que a gente sonha quando vai dormir. Que é legal, é lindo, mas ele não existe. Não sei se você sabe, ele não existe esse mundo, né? A gente vai esperar então o jogador ideal, aquele que apareça com a boina do Che Guevara, que doe toda a sua fortuna, que faz até ele tá bom, gente, mas ele não existe, tá bom? Existe meia dúzia de gente muito bem estabelecida no futebol, que é o esporte mais popular do mundo. Entre elas estão Mbappé e Neymar. Não me parece uma escolha muito difícil. Um deles é um babaca, que passa o dia inteiro falando asneira, e outro é o Mbappé, que semana passada falou, não votem nessas pessoas. Vá às urnas. Assim como ele, vários jogadores, inclusive da seleção francesa, no meio de uma Eurocopa, que poderiam muito bem ficar quietos para não atrapalhar o futebol, para não misturar política com futebol, porque não sei o quê, se colocam na berlinda, porque se a França perde um jogo e não vai para a final da Eurocopa, podem ser acusados, inclusive, de terem levado política para o vestiário e atrapalhado isso e aquilo. Podem ter certeza que vão ouvir isso, se perderem. Mas se colocaram. Então deixa a gente curtir o meme um dia só, tá? Depois vocês vêm dar aula para nós aí do que é o revolucionário e tal, não sei o quê. Né? E de novo, não estou implicando aqui, não é... Vocês sabem o que eu penso, a posição que eu tenho, mas a gente tem que ser realista, né, A gente vai esperar quem? O Fidel Castro jogando na seleção da França? Não tem, não existe. Existe o Mbappé. Então tanto melhor ele ter falado o que ele falou do que ele do que ser mais um Neymar na vida aí, né? Que a gente tem o azar ainda de ter o Neymar falando das asneiras que fala na seleção brasileira. Né? Então que bom, parabéns pro Mbappé, muito obrigado. Muita gente foi votar porque o cara falou. E ajudaram a humilhar os neofascistas da França. Maravilhoso, não tá bom assim já? Não tem que ser sempre o que a gente quer, o ideal do mundo, do sonho, da maravilha, né? Não é assim que funciona. As pessoas também têm a capacidade de entender que tudo bem, não é o melhor do mundo, se beneficia do futebol, que é um sistema que oprime, que sim, é tudo isso, a gente sabe. Sabe que é, né? O que é que patrocina o negócio dele aí? Deve ser um negócio lá dos sheik árabe, não sei o quê, que fatura com petróleo, que polui o mundo, que não sei o quê. Sim, o dinheiro que esses caras ganham todo é um dinheiro que vem de sujeira. É empresa de aposta, é empresa de petróleo, é não sei o quê, a gente sabe disso. Não é novidade. Ninguém acordou ontem e acha que... Todo mundo sabe, é óbvio, né? Mas, no entanto, veja, o cara poderia, inclusive, ficar quieto. Pode se prejudicar com isso, inclusive. Inclusive financeiramente. Mas ele já tem suficiente. Não conheço nenhuma pessoa que seja muito rica que acha que tem suficiente. Nenhuma. E a imensa maioria delas só ficou muito, muito, muito rica por calar em momentos estratégicos. E falar as coisas convenientes em outros. Não foi o caso. Parabéns para os caras que falaram isso. Né? Quiçá se a gente pode ter alguém que possa fazer a mesma coisa que eles fizeram. Temos aí o Vini Júnior hoje, voz isolada, falando as coisas que fala. Né? Que bom. Muito bem. Tem um artigo bem importante do José Sócrates lá no iclnoticias.com.br, né?
que é nada mais, nada menos do que o ex-primeiro-ministro de Portugal, nosso colunista do ICL Notícias, exclusivo para o Brasil, falando, né, justamente que belo momento na Europa, em última análise, é ao povo que compete defender a democracia e está aí a resposta. Artigo para você ler aí ao longo do dia. Bom, é isso. Vamos lá com notícias rápidas para terminar o nosso programa de hoje aqui. Daqui a pouquinho está começando o ICL Notícias, primeira edição. Fiquem ligados e ligadas por aí, né? Racismo reverso não tem validade jurídica, diz parecer da DPU. Que bom que tem um parecer para derrubar essa imbecilidade, né? A Defensoria Pública da União se manifestou a respeito da impossibilidade da aplicação jurídica da tese do racismo reverso no Brasil. Em nota técnica divulgada na semana passada, o órgão aponta a necessidade de que as normas que identificam e criminalizam o racismo recebam interpretação histórica, não podendo ser entendidas e aplicadas de forma literal. Não tem racismo reverso porque você, preconceito contra branco, me diga qual o prejuízo que você tem na sua vida por ser branco. Se alguém conseguir explicar, né? Você recebe um salário menor que os outros por ser branco? Você, quando entra na loja do shopping, o segurança fica atrás de você? Não, vou atrás daquele cara ali porque aquele cara é branco. Vou dar uma conferida nele, ele é suspeito por quê? Porque ele é branco. Vou ficar de olho em branco aqui. Acontece? Não acontece. Então, não fala besteira, tá bom? Segue a vida aí. Mas a minha vida também é muito difícil, eu trabalhei. Sim, todo mundo trabalha no mundo. Só não trabalha quem é muito rico. Tá bom? Todo mundo trabalha, todo mundo tem vida difícil. O Brasil é um país de pessoas que têm vidas difíceis. Nós somos um país pobre, remediado. Todo mundo tem vida que a pessoa teve que dar um jeito na sua vida, né? Raras são as pessoas que a gente conhece pela vida que não fez nada, que nunca trabalhou, que está de boa, que vai herdar, que não precisa pensar com nada. Todo mundo em algum momento tem que pensar e se virar e trabalhar. É assim que é. Mas a vida de quem nasce em determinados lugares e tem uma determinada cor neste país é pior do que a sua. Então não vem de reclamação de racismo reverso, porque isso é idiota, tá bom? Dado o recado. Bom, localizaram as 5 blindagens do material radioativo. Vocês viram que perderam o material radioativo, foram roubadas, né? Colunas de material radioativo, né? Se eu não me engano, lá em Goiás, onde é que foi esse negócio? Não, na zona leste da capital paulista. Localizaram esse material radioativo, no entanto, algumas colunas ainda não foram localizadas, então atenção, se você topar com esse negócio aqui por aí, não encosta, tá? Isso aqui foi roubado, uma parte foi localizada, uma parte está perdida, tem material altamente radioativo dentro desses potes aqui, e as autoridades estão procurando esse negócio. Se você tiver contato com isso, pode dar ruim, bem ruim, né? Lá no iclnoticias.com.br também entenda a nova versão do projeto que regulamenta a reforma tributária. Câmara inclui carro elétrico e apostas no imposto seletivo. Vai ter uma grande mudança, possivelmente a ver se será votada do jeito que está, deformada pela Câmara. Arthur Lira, tem um monte de coisa pela frente ainda, mas se você quiser estar a par do que pode acontecer com a reforma tributária, tem um texto importante hoje lá no iclnoticias.com.br para ler também. Bom, última notícia do dia, importantíssimo, foi publicado no sábado uma continuação da apuração que a coluna da Juliana Dalpiva vem fazendo junto com o repórter Igor Melo sobre a grande pergunta que não quer calar. De onde vem o dinheiro da família Bolsonaro? Veja, isso é uma pergunta basilar, principalmente para homens públicos. Você tem casa, carro e jet ski, não sei o quê, papapá, isso e aquilo, e mansão em Brasília, e não sei quantos apartamentos, e compra parte hotel, não sei o quê. De onde vem o dinheiro da família? Essa é a pergunta que incomoda os Bolsonaro. Demais. Demais. Haja vista a reação que tem na rede social quando a gente posta essas coisas. Eu postei na sexta-feira a matéria da Juliana. Flávio Bolsonaro acessou o cofre antes de pagar 638 mil reais em dinheiro vivo por 2 imóveis. O Flávio foi lá, comprou 2 imóveis, pagou 638 mil reais em dinheiro vivo, em cash. Em cash. O cara saiu com a sacolinha. Tum, 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 tum. Né? Normal, né, gente? Normal. Eu um dia estava caminhando pelo centro do Rio de Janeiro, sem a minha sacola de dinheiro, um cidadão estranhou e falou: toma aqui a sua sacola. Que absurdo.
Como é que não tá? Tá, todo mundo caminha com sacola de dinheiro pelo Rio de Janeiro, gente. De um lado para o outro. Isso é normalíssimo. Normalíssimo. Flavinho pagou. E aí, descobre-se que pouco tempo antes ele acessou um cofre. Ou seja, podemos imaginar que o dinheiro estava num cofre. Quem guarda dinheiro? Quem guarda 640 pau num cofre? Flávio, vem cá. Tem um negócio chamado Tesouro Direto. Dá para fazer pelo aplicativo do banco. Você coloca o dinheiro lá no banco, aplica no Tesouro Direto. Hoje, no Brasil, tá dando na base de uns 10% por ano, não paga nem imposto de renda. Então, se deixar 630 mil lá parado no ano, Jimmy, no final do ano, sabe quanto que vai render? 63 mil reais. Dá mais ou menos aí uns 5 mil por mês, sem fazer nada. Flávio, dica de investimento aqui, só no ICL, só entre nós aqui. Claro, para isso tem que colocar o dinheiro no sistema bancário. Talvez seja por isso que o dinheiro não estava aplicado, né? Estava parado no cofre. De onde veio o dinheiro? É a pergunta que não quer calar. De onde vem o dinheiro da família Bolsonaro? Historicamente, gente, isso aqui é antes deles ganharem o governo, tá? Ou seja, é antes deles terem acesso ao dinheiro grande. Eu fico imaginando, e o programa está acabando, eu fico imaginando daqui a alguns anos, quando teremos acesso aos negócios que a família Bolsonaro fez em 2022, em 2021, em 2020, em 2019, né? Sobe e desce Selic, informaçãozinha privilegiada aqui, a outra ali, especulação com dólar, venda de refinarias da Petrobras, ameaça vender uma estatal, a ação sobe, fala que não vai mais vender, a ação desce, né? Vamos mexer no Banco Central, vamos mexer no Banco do Brasil, a ação sobe, opa. Não sabemos. Eu acho que a gente vai saber. Isso aqui, digamos assim, é muito dinheiro. Mas eu acho que vai parecer uma migalha perto do que a gente vai descobrir daqui a uns anos. O programa está acabando, muito obrigado. Nós voltaremos amanhã, terça-feira. Uma ótima semana para todo mundo. Está começando o ICL Notícias, primeira edição. Um beijo e tchau. Que aula a gente teve com o melhor professor da Universidade de Nova York, Adam Alter. Uma aula reveladora, até por isso o título, Apocalipse Tecnológico. A palavra apocalipse quer dizer revelação. Uma aula que mexeu com todo mundo que assistiu. E a gente está falando de mais de 100 mil pessoas. Uma aula que você, se não assistiu, não pode perder. E é por isso que a gente liberou, por um tempo curto, mas suficiente para você assistir, o replay da aula. Assiste, chama a sua família para assistir. No final da aula, uma surpresa que a gente preparou para todo mundo que assistiu, a gente resolveu manter para todo mundo que vai assistir o replay. Uma aula que vai mexer com a vida de vocês, mas mexer para melhor. Assistam e depois comentem o que vocês acharam. Olá, eu sou Lindener Pareto, historiador, professor aqui no Instituto Conhecimento Liberta e convido vocês, nosso grande público, a conhecerem o curso Monumentos à Barbárie, onde eu narro aqui as disputas pelo controle dos monumentos produzidos no espaço público, as memórias, as histórias, a contestação de personagens históricos controvertidos ao longo da história, não só do Brasil, mas também da história da humanidade. Conheçam o curso Monumentos à Barbárie e mais outros 200 cursos aqui conosco no Instituto Conhecimento Liberta.